Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que alegria estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 24 de outubro, dia das Nações Unidas, ou da ONU. E também estamos iniciando a contagem regressiva para no próximo domingo nós irmos às urnas, cumprirmos com o nosso dever cívico, ou seja, escolhermos os nossos futuros dirigentes ou governantes deste nosso estado aqui na Paraíba e também futuro presidente do Brasil. A decisão está em nossas mãos. Dentro de instantes estaremos ouvindo a cantora Denise, trazendo mais um belíssimo hino para o nosso enlevo espiritual, e também você terá a oportunidade de ouvir a continuidade da nossa meditação iniciada na última sexta-feira. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a cantora Denise. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Igreja, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Para terminar, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus. E é para Ele o meu louvor. Hoje eu estou com 57 anos de vida, mas para a glória de Deus, desde os meus 3 anos de vida, que eu nunca parei de louvar a Deus. Fiquei um tempo sem cantar por causa do pulmão, mas quando eu voltei com todo fervor e muita adoração a Deus pelos grandes livramentos que Ele nos dá. Amém? Graça e paz, queridos. Vamos ficar em pé e aproveitar que Denise relembrou
este hino que ela gravou com Luiz, tão edificante. Vamos cantar e relembrar outro hino que Denise gravou no terceiro disco, aos 12 anos de idade, que também gravou com Luiz de Carvalho, regravou quando adulta, e este hino reflete o grande desejo que cada um de nós tem de estar com Cristo sempre e de ter o companheirismo de Cristo em todos os momentos de nossas vidas. Vamos soltar nossas vozes, Diego, e vamos cantar juntos Divino Companheiro. essa noite vai ser flashback, viu? Viu, pastor? Vai ser um flashback. Vai ser só músicas antigas. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Coral agora. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Que assim seja, amada igreja. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. E ele diz: todo aquele que estiver ligado a ele, as varas ele limpa para que dê mais fruto. Aquela, porém, que não dá fruto, ele corta e lança. Então, os judeus que rejeitaram Jesus, eles foram lançados fora. Somente o remanescente é que está ligado à videira, e nós gentios que passamos a fazer parte desta videira. Interessante, não é? Então, a videira é Jesus. Nós somos esses ramos que fomos enxertados, conforme Paulo continua dizendo aqui. E aí ele diz ainda mais uma coisa: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento redundou em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, se a fraqueza deles trouxe para nós uma bênção que é a salvação, que nós não merecíamos, imagine quando esses judeus aceitarem, ou quando eles reconhecerem a Jesus. Aí o mundo é que vai ser muito mais ainda abençoado, além do que tem sido, de como nós temos sido.
Por isso, irmãos, Israel tropeçou como nação e favoreceu-nos como gentios. Imaginem quando Israel aceitar como o mundo será abençoado. Pensa um pouquinho agora. Eu pergunto aqui a você que está aqui, você que está em casa, você é ou não é, como cristão, uma pessoa abençoada? A sua família é ou não é uma família abençoada? Sim ou não? Somos abençoados sim, através da promessa que Jesus nos deu, nos outorgou, nos garantiu. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Interessante, irmãos, que os judeus sempre julgaram-se ser, o judaísmo ser mais importante do que o cristianismo, sempre. Tanto é que eles olham para o cristianismo com um certo desdém. Eles não encaram o cristianismo como sendo uma bênção para o mundo. Agora, por quê? Porque eles se apegaram à Torá, eles se pegaram aos profetas, eles se pegaram às leis de Moisés, e eles só conheceram Jesus como homem, não como Deus. Jesus não era reconhecido como Deus, e por esta razão é que eles, quando se referem a Jesus, eles dizem que Jesus foi um impostor, que Jesus usurpou ser Deus, e eles têm Jesus na conta de alguém que blasfemou contra Deus. Esse é o problema. Quando Jesus se declarou sendo o verbo que se fez carne, quando ele se declarou sendo o próprio Deus, quem vê a mim vê ao Pai, eu e o Pai somos um, eles tomaram isso como uma afronta, como uma síntese, dizendo que Jesus não era Deus. Então nesse versículo 11 está muito claro. No versículo 12, Paulo diz aqui: se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ele diz aqui nesse versículo que nós, irmãos, que fomos abençoados, que temos sido abençoados, devemos reconhecer que foi por causa daqueles que rejeitaram Jesus, embora que houvesse ou haja o remanescente, lembre-se disso. No verso 13, ele diz: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Até aqui, nesse versículo 13, ele diz: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, quanto mais a sua plenitude. No ato da conversão de Paulo, quando ele ia lá a caminho de Damasco, nós encontramos lá em Atos, capítulo 9, versículo 15, o Senhor falando através de Ananias, dizendo: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Porém, quando este foi levar a mensagem aos judeus, estes se levantaram contra ele para o apedrejarem. Inclusive nós estudamos domingo aqui na classe da escola dominical, o capítulo 14, onde Paulo, uma única vez, foi apedrejado de tal maneira que tiveram-no por morto. E ele fala isso quando descreve lá na carta aos Coríntios: uma vez foi apedrejado, e foi ali, quando ele estava realmente sendo ameaçado de ser morto, de ser até linchado. Portanto, Paulo aqui nesse versículo 13 está dizendo: olha, eu sou judeu, mas fui levantado por Deus para transmitir esta mensagem para vocês, mas já que vocês rejeitaram-me, eu me voltei agora para os gentios. Inclusive ele diz isso com muita clareza
no livro de Atos, capítulo 13, que nós estudamos domingo próximo passado, versos 44 a 48. Atos 13, 44 a 48. Diz aqui, Paulo diz: e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Paulo tinha convicção da sua chamada, ele tinha convicção do seu ministério. Primeiro os judeus, mas já que eles desprezaram-no, então foi para os gentios. E Paulo foi o apóstolo, Pedro foi o apóstolo enviado aos judeus, e Paulo foi o apóstolo enviado aos gentios. Ele se voltou totalmente para os gentios. Ele sabia, irmãos, que Deus não havia rejeitado definitivamente os judeus. Deus não havia rejeitado, repito, definitivamente os judeus. Os judeus é quem tinham rejeitado Jesus. Porém, por causa daqueles que haviam rejeitado, Paulo se voltara agora para os gentios. Lembrando que a igreja no iníciozinho, a igreja era composta de gentios convertidos, como eu disse há pouco, e judeus convertidos. Eram duas classes de pessoas, socialmente falando, que faziam parte da igreja: gentios e judeus. Então a igreja não é uma nova Israel, não é um novo Israel. No verso 14, continuando, Paulo, ele diz aqui: para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Essa palavra emulação, ela tem esse sentido também: incentivar ou estimular. Eu vou tentar incentivar, eu vou tentar motivar os da minha terra, da minha pátria, do meu sangue se converter, mas também vou procurar falar de tal maneira para que os gentios se convertam, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Observe que Paulo está tendo uma visão aqui de pregar para os gentios, mas também com um certo sentimento profundo de também alcançar os judeus, que inclusive nos estudos anteriores ele disse: se possível fosse, eu daria minha própria vida para ver meus irmãos compatriotas salvos. Então Paulo chama a atenção deles, no caso os gentios, para que o mesmo sentimento que os gentios têm pela palavra, haja esse sentimento também no coração dos judeus. Vou dar uma ilustração aqui para vocês entenderem o que é que se passava na mente de Paulo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: por exemplo, quando eu me converti, estou falando de mim, quando eu me converti, em 1969, a pessoa que mais eu lutei para que se convertesse na minha família era a minha mãe. A minha mãe que me gerou. Por quê? Porque geralmente nós filhos amamos mais as nossas mães, porque é das entranhas dela que a gente sai. Não é das entranhas do pai, é das entranhas da mãe que nos gerou lá no ventre. Então a pessoa que eu mais amava, essa eu orava derramando lágrimas: Senhor, salva a minha mãe. Esse era o sentimento que eu tinha pela conversão da minha mãe. Eu não tinha pelo meu pai como tinha pela minha mãe. Eu orava também, mas não era comparado ao sentimento de afeto, de amor, de desejo, de vontade. Então Paulo está dizendo aqui, em outras palavras: eu queria tanto que os judeus, os meus irmãos, meus compatriotas se convertessem,
como os gentios estão se convertendo. O fato deles terem tropeçado, meus irmãos, nós gentios recebemos a salvação de graça, amém? De graça. E mais tarde, isso provocaria um ciúme, que aliás Paulo diz isso no capítulo 10, que já foi estudado, versículo 19, ele diz aqui: mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, como gente insensata, vos provocarei a ira. Então, quando um dia cair a ficha dos judeus, como nação, eles vão ficar com ciúme da gente. Ciúme. Como eu disse para vocês a ilustração de um rapaz que se namorava de uma moça, e a moça, ele acabou o namoro e ele um dia encontra ela com outro, ele vai ficar roendo, principalmente se ele amava aquela moça. Então o fato deles terem tropeçado trouxe essa bênção para nós, que aliás nós vimos no versículo 11, e agora Paulo também escrevendo ainda no capítulo 10, verso 19. Então o que é que eles vão perceber? Eles vão perceber a besteirada que fizeram. A besteirada. Vão ver a besteirada que fizeram, de terem desprezado e rejeitado o Filho de Deus. Então, os judeus hoje, eles não têm a menor ideia do que eles perderam. O privilégio que nós temos de pregar o Evangelho, o privilégio de proclamarmos as boas novas de salvação e vemos pessoas sendo alcançadas através do perdão, serem libertadas de tudo aquilo que muitas vezes deixa as pessoas presas e algemadas através do pecado. Portanto, meus irmãos, isso vai um dia doer na consciência deles. Não dói hoje na consciência dos judeus messiânicos. Eu conheço um pastor em Israel chamado Kalischer. Este pastor judeu é odiado pelo povo de Israel, porque ele crê em Jesus. O Kalischer, eu tenho ele na conta de um apóstolo Paulo para os nossos dias. Ele, por sinal, é um dos palestrantes do Ministério da Chamada da Meia-Noite. Ele é escritor renomado, escreve muitos livros sobre do Velho Testamento, mostrando Jesus no Velho Testamento, mas ele é odiado mesmo. Meno Kalischer, o nome dele. Inclusive, quem quiser pode até ver na internet, Meno Kalischer, com SH. Você vai ficar encantado com ele. Ele é um pastor desses fervoroso, pastor messiânico. Agora, irmãos, isso, sabe por que Deus às vezes alcança uma pessoa como ele, que eu estou citando? Sabe por quê? Para mostrar que as promessas de Deus são irrevogáveis. Nenhum judeu vai dizer que não teve a oportunidade de compreender, de discernir. Inclusive no capítulo 10, versículo 59, que eu li para vocês, Paulo diz isso. Eles não têm desculpa. No capítulo 10, Paulo diz isso. Verso 19: mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Então Deus levanta um homem como o Meno Kalischer para dizer, olha aqui, vocês rejeitaram, mas teve aqui alguém do sangue de vocês que compreendeu, que reconheceu, que constituiu-me como Senhor e Salvador, e vocês, porquanto não têm desculpa, vocês foram varas cortadas dessa oliveira, até que vocês um dia sejam recolocadas nesta oliveira que é Jesus. No verso 15, para a gente ir adiante, Paulo diz aqui ainda, porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Paulo faz uma pergunta aqui,
Porque se o fato deles terem rejeitado trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos, com essas palavras? Ele está dizendo o seguinte, inclusive isso que eu vou ler para vocês aqui, é uma tradução de uma Bíblia na linguagem de hoje. Paulo está dizendo assim: como será maravilhoso quando eles se tornarem cristãos? Será como gente morta voltando à vida novamente. Significa a ressurreição que coincidirá com a gloriosa segunda vinda de Jesus, o Messias, o qual eles rejeitaram por eles tanto terem esperado, e Jesus não tenha sido aceito ou reconhecido por eles. É como um morto que ressuscita quando eles se converterem. No verso 16, Paulo continua dizendo: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. As primícias, meus irmãos, que Paulo fala aqui, são os patriarcas. São os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, que tanto vaticinaram, que tanto profetizaram a respeito de Jesus. E esses patriarcas são comparados à raiz desta videira. Toda planta, para que ela esteja viva e vigorosa, dando frutos, ela tem que ter firmeza, ela tem que estar ligada às raízes é que dão toda a vitalidade, todo o vigor, para que a planta ou a árvore esteja de pé, dando frutos. Assim, Paulo está dizendo, assim são vocês, judeus messiânicos que se converteram, são gentios que se converteram, que estão ligados a essa videira verdadeira, conforme ele diz aqui no verso 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se forem santa a raiz, também os ramos o serão. Tanto os judeus messiânicos, quanto os gentios. No verso 17, até o verso 24, então ele aprofunda essa analogia da oliveira. Ele vai tentar mostrar com mais profundidade. No verso 17 ele diz: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, os judeus não têm nem terão, portanto, que se desculpar, porque não foram considerados, ligados, mesmo sendo judeus, à videira. Sabe, irmãos? No momento em que eles rejeitaram Jesus, eles perderam esse direito. Perderam esse direito. Não perderam na sua plenitude, porque não tem os judeus que se convertem. Não tem os judeus que se convertem, como eu citei há pouco agora, o Meno Kalisher. Então, Deus não descartou definitivamente, não. A porta está, por exemplo, nós hoje gentios, quantas pessoas você prega o evangelho? Por exemplo, agora mesmo, através deste sinal aqui do nosso canal da nossa igreja, a gente está alcançando milhares de pessoas que eu não sei nem onde estão, nem como estão. E o que é que nós estamos fazendo através dessa transmissão online? Proclamando o evangelho, alcançando você que está em casa, você que nos assiste, você que nos acompanha. Qual o papel da igreja cristã frente aos embates políticos que nós estamos vivenciando? A sua pergunta é muito pertinente. Primeiramente, eu entendo que a igreja não pode ter uma posição político-partidária. A igreja não é um curral eleitoral. O púlpito não é um palanque. Nós não temos voto de cabresto. O povo de Deus deve ser um povo esclarecido. A igreja lida com princípios e com valores. Aí sim a igreja precisa se posicionar.
Nós cremos nisso, nós cremos na família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer, não vota no fulano, não vota no Beltrano. Se você trabalha o certo, o errado já está denunciado. A igreja trabalha princípios. Até porque dentro de uma comunidade, nós somos uma comunidade plural. Plural. Não é verdade? Então você tem dentro da sua comunidade, onde você é pastor, pessoas que gostam do partido A, pessoas que defendem o partido B, que defendem o partido C. E se você entrar na política partidária, você vai criar problemas internos graves. Mas se você defende princípios, quem é cristão, crê em princípios. Exato. Em valores absolutos. E essa é a bandeira que nós temos que levantar como igreja, exercendo voz profética. Você nota lá em Romanos 13, que quando Deus institui o governo com duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Se o governo inverte os papéis, e em vez de promover o bem, promove o mal e coíbe o bem, cabe à igreja se levantar como voz profética. Isso vai custar um preço? Vai custar um preço. Mas a igreja, dizia os reformadores, é a consciência do Estado. Ela não pode se conformar. Ela não pode fazer parte do jogo. Ela não pode se corromper. É por isso que ela não pode se envolver e se miscuir em determinadas alianças para não perder a autoridade de voz profética, de dizer, este é o caminho. Espero que você, internauta, telespectador, compreenda o motivo pelo qual, no melhor desta reflexão, temos que fazer esta abrupta interrupção. Vamos ficar devendo a conclusão para amanhã. Agradeço a todos que estiveram conosco. Não esqueçamos, estamos iniciando a contagem regressiva para no próximo dia 30 nós irmos às urnas. E eu tenho dito que a decisão do futuro dessa nação, da nossa família, está em nossas mãos. Portanto, oremos para que Deus abençoe este pleito na maior tranquilidade, na paz, e que não haja convulsão nacional, nem tampouco revolução, nem muito menos uma guerra civil, porque nós estamos apenas escolhendo, decidindo aquele que vai dirigir os destinos desta nação, o futuro da nossa família. Portanto, oremos para que tudo transcorra num clima de muita paz. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.